Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal. Estamos eu, Daniel Souza, com essa voz impostada. Gostou, Tanguy? Bonito, cara. Muito E, bonito a e voz. Tanguy o Bagdadi, para repercutir um pouco os temas dessa semana, os acontecimentos dessa semana, a semana palpitante. Você, né, só te perguntar uma coisa antes. Pergunte. Você é um cara muito ligado no negócio da economia, né? Sou mesmo, cara. O negócio de gastar dinheiro, tu não gasta de Não jeito gosto. nenhum, pão duro, Acho cara. ruim. Muito ruim. Acho ruim. Aí, o que você faria pra ganhar pizza gratuita? Nada. Nada? Não. Pra ganhar pizza? Não, cara. Já Não sei, vai? já sei onde essa conversa vai chegar e aí eu já tô me protegendo defensivamente. Ah, é? É. Esse negócio de tatuagem também não é contigo? Pô, cara, não, cara, tatuagem, porque o Tanguy, ele viu a notícia que ele queria repercutir. Não, eu fiquei animado. Que teve a rede de pizzaria na Rússia que ofereceu pizzas grátis por 100 anos para quem tatuasse o logo da pizzaria no próprio corpo. E o Tanguy ficou animado. Achou, poxa, que Cara, legal. maravilhoso. É pra tatuar onde? Rapaz, é no rosto, é no braço? Mas, tatua. mas o que aconteceu é que você tinha apenas. Você tinha ali uma expectativa de 2 meses para a promoção, durou 5 dias. E 350 pessoas tatuaram o logo da pizzaria no corpo e já queriam as suas pizzas grátis por 100 anos. Você tá aquele negócio de não falar o nome porque não tá patrocinando a gente, né? Eu acho que não, cara. Por que eu vou falar o nome da Domino's se a Domino's não está patrocinando a gente? Aliás, Dominus, a gente tatua. Olha só, a gente pode fazer isso aqui no ar. Quer dizer, ele não, eu faço. Não, a gente tatua no Tanguy e divide o dinheiro. Que dinheiro, cara? É pizza. A pizza, que seja pizza, pode ser. Pode ser. Mas se a Domino's também quiser contribuir com dinheiro, também pode. Então, beleza. E vem cá, e o Brexit e o PIB, o que você quer falar sobre o PIB do Brexit? Rapaz, saiu um estudo da UBS, né, do Banco UBS, do Suíço UBS, dizendo que o PIB britânico já sofreu 2% desde o anúncio do Brexit. Isso é mais ou menos 1/3 do que era esperado em termos de impacto do Brexit, só que o Brexit ainda nem aconteceu. Então, a gente está falando de um PIB britânico que cresceu menos 2% nesse período do que poderia ter crescido se o Brexit não tivesse sido anunciado. Claro que a gente está falando fundamentalmente de um impacto gerado por expectativas, de negócios que acabam não acontecendo em função do anúncio do Brexit, e até de negócios que são desfeitos, de investimentos e de empresas que já se movimentaram, já deixaram o Reino Unido em direção à Europa continental. Então, a gente está falando de um Reino Unido que, neste período, desde que o Brexit foi anunciado, já teve impacto de 2% do PIB. Já pode ser dito que o Brexit custou 2% do PIB, algo mais ou menos próximo a 1/3 do que geraria no total. Então, a gente está falando... Do que geraria de perda, né? Do que geraria de perda. O que já está levando a você recalcular a perda e já está estimando que as perdas possam ser maiores do que originalmente estava sendo pensado. Então, o impacto do Brexit sobre a economia do Reino Unido não está nem um pouco pequeno. E só uma coisa que é importante a gente contextualizar. Ninguém sabe ainda como é que vai ser o Brexit, né? O prazo é até o primeiro semestre do ano que vem, para o Brexit acontecer finalmente no final do ano, né? Então no dia 31 de dezembro de 2019, para o Brexit acontecer de forma completa. Só que tem um grande ponto de interrogação, que é, vai ter acordo ou não vai ter? Se tiver acordo, a perda tende a ser um pouquinho menor. Só que da maneira como as coisas estão caminhando, assim, está caminhando nesse momento para ou não acordo, uma dificuldade muito grande de ter acordo. E aí o Reino Unido, eu fiz uma coluna sobre isso há pouco tempo, o Reino Unido ele vai ter que se virar em uma série de coisas. Só para dar um exemplo trivial, o Reino Unido vai ter que arrumar outra foto para maço de cigarro, porque aquela foto é patenteada pela União Europeia. Isso é apenas um exemplo entre centenas e centenas de outras consequências que isso vai ter. E nada disso está sendo pensado, nada disso está sendo negociado, e existe aí uma chance real de uma certa paralisia de uma série de atividades econômicas caso a gente caminhe para um hard Brexit, o que levaria o impacto sobre o PIB britânico a ser muito maior do que originalmente estava sendo projetado, porque ninguém tinha pensado no hard Brexit. Sempre se acreditou que no final do período, mesmo que fosse um apagar das luzes, aconteceria um acordo que está parecendo que não acontecerá. Então, até agora, o impacto já foi de 2% sobre o PIB britânico durante todo este período que o Brexit foi anunciado, e a tendência é que o impacto seja maior do que estava sendo pensado. Beleza. O Manuel Alencar está perguntando ali, já para falar sobre uma primeira pauta aqui de política internacional, em que pé que anda o acordo Estados Unidos-Coreia do Norte? Manuel Alencar levantou a bola para você falar sobre o tema preferido. Claro.
Pô, Manoel, aí fica difícil, né? Você nem queria falar sobre Coreia do Norte. Não, eu não ia falar, não estava na pauta. Estava na pauta. Olha ali, estava na pauta. Não estou conseguindo ver. Então. Mas aí eu vou falar aqui pelo fato de que teve um exercício, na verdade, uma parada militar norte-coreana esse final de semana agora. E chamou muita atenção que nessa parada militar, a Coreia do Norte não teve uma intenção de demonstrar, por exemplo, seus mísseis balísticos ou ogivas nucleares. O que é incomum, né? O que é incomum. Normalmente eles querem mostrar todo o seu aparato. Então, eles usaram muitos slogans mais econômicos, slogans ressaltando a figura do líder e tudo, mas isso pode ser visto como um aceno para o Ocidente, que, olha, a gente está pegando um pouco mais leve. A pergunta teve algum avanço concreto em termos de desarmamento da Península Coreana? Não. Nenhum. Zero. Eu já sei de antemão que não teve, cara. Eu sou uma pessoa bem informada. Bem informada, eu poderia ter feito esse comentário. Eu não preciso de você. Então tá bom. Então vamos seguir em frente? Vamos seguir em frente, por favor. Então, tá Siga em frente. Você também quer falar sobre Trump e Japão? Rapaz, Trump e Japão. O Trump e o Japão estão se aproximando, não é isso? Estão querendo... Você está me perguntando? Não, rapaz, eu estou dizendo, estou afirmando isso, que eles estão sinalizando aí com a possibilidade de um acordo comercial que poderia isolar cada vez mais os chineses, que é o interesse do governo americano neste momento. Destaco para vocês que nesses 7 primeiros meses, que está disponível lá no censo americano, o déficit comercial americano já superou a casa de 400 bilhões de dólares, o que significa dizer, com o mundo todo, o que significa dizer que se tudo correr no ritmo como está correndo, este ano nós teremos um recorde no déficit comercial americano, apesar de todas as barreiras que têm sido impostas, principalmente aos chineses, que são responsáveis por um pouco menos do que metade do déficit. Então, os chineses sozinhos representam quase metade do déficit americano, e mesmo com todas as barreiras que estão sendo impostas, o déficit americano ele não está caindo, pelo contrário, ele está aumentando. Claro que o argumento do governo americano é o seguinte: olha, se nós não estivéssemos tomando essas medidas, o déficit seria ainda maior, porque, afinal, em momentos de boa atividade econômica, é natural que o déficit comercial se amplie. Uma vez que quando a economia vai bem, o volume de importações acaba até aumentando. Você está falando de uma economia aquecida, as importações aumentam para que os produtos sejam revendidos no mercado interno. Então, na prática, a gente está falando de um governo americano que está dando aí sinais de que tenta se aproximar do Japão, talvez até da Índia, como forma de isolar ainda mais a China dentro deste processo de intensificação das barreiras comerciais americanas. Legal, cara. Você entendeu direitinho que eu te passei pelo WhatsApp hoje. Cara, você fez direitinho. Falou que legal, cara. Você acha mesmo? Tô orgulhoso de você. Você tá orgulhoso de mim? Você acha mesmo que as coisas que eu falo aqui foram você que me ensinou? Foi você que passa pra mim. Abaixo, essa eu tenho provas. Você tem provas? Tem provas. Provas de quê, rapaz? Provas. Então, você vive reclamando que os meus assuntos ficam voltando, né? É verdade. Eu já falei sobre Hungria aqui? Já. Quando que eu falei sobre Hungria? Em algum momento. Então tá bom. Então eu vou falar sobre Hungria de novo. Está tendo um processo na União Europeia, nesse momento, mais especificamente no Parlamento Europeu, de censura às medidas tomadas pelo governo do Viktor Orbán, né, que é o primeiro-ministro húngaro, com relação ao cerceamento da democracia. Então, o fortalecimento grande demais do executivo, muitas vezes às custas do judiciário, não cumpre com determinadas regras da própria União Europeia, com relação a uma série de mecanismos, né, para resguardar a democracia. E, nesse momento, portanto, o Parlamento, ao longo dessa semana agora, o Parlamento vai discutir a questão húngara para saber se faz alguma coisa... Parlamento húngaro, né? Não, o Parlamento da União Europeia, o Parlamento Europeu. Isso, vai discutir se faz algum tipo de censura à Hungria nesse cenário de restrição democrática. Se isso for aprovado por 2/3 do Parlamento Europeu, isso é encaminhado para os chefes de Estado. E os chefes de Estado, portanto, podem avaliar isso como uma forma de, talvez, impor sanções à Hungria. Que tipo de sanções? Sanções econômicas, dificuldade de acesso a recursos europeus, algum tipo de sanção política, né, algum tipo de isolamento político. Isso aí tem que ser discutido, tem que ser debatido, inclusive em termos de proporcionalidade, mas uma série de sanções são possíveis por parte da União Europeia. A questão é que isso, para ser aprovado, tem que ser aprovado por unanimidade. Todo mundo tem que aprovar. Naturalmente, a Hungria não vota, né, ela que está na berlinda, mas tem pelo menos um outro país, que é a Polônia, que tem assumido uma postura parecida. Então é muito provável que nada seja aprovado, e isso pode, de repente, até ser aprovado, no frigir dos ovos, daí uma dificuldade, no Parlamento Europeu, mas muito dificilmente o chefe de Estado não conseguiu unanimidade para condenar a Hungria, o que tem feito, inclusive,
o governo do Viktor Orbán ser ainda mais virulento nas suas críticas. Estão dizendo que não vai aceitar qualquer tipo de chantagem, enfim. Então, posição externa, aquela questão do inimigo estrangeiro, que é uma velha tática. A questão da migração, né? A gente não vai aceitar os migrantes, nós queremos reforçar nossas fronteiras e tudo. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é, nesse momento, a relação da Hungria e da Polônia, né? A situação é mais ou menos a mesma, com a União Europeia está cada vez mais áspera, uma relação cada vez mais complicada, e eu acho que vale a pena a gente acompanhar daqui para frente quais são os próximos passos. Ótimo. Fale-me sobre Vostok. Nesse momento está acontecendo o maior exercício militar do mundo, né? Enfim, é o maior da Rússia desde a época da União Soviética, né? O maior... Vostok fica na Rússia. Você está falando de Vladivostok? Não, na verdade, Vostok quer dizer Oriente, né? Então Vostok quer dizer Oeste. Certo. Então, no ano passado, a gente chegou a falar sobre um exercício Oriente militar... ou Oeste? Fiquei confuso. Oriente, que é... Oriente ou Leste. Perdão, Leste. É importante você não se perder aqui para que eu não fique confuso. No ano passado, a gente chegou a falar aqui sobre uma operação, sobre um exercício militar russo chamado Zapad. Né? Zapad é Oeste, agora sim, Zapad é Oeste. Então, o que aconteceu ali na fronteira entre a Rússia e a Bielorrússia. E esse ano agora, a Rússia está fazendo outro exercício militar, chamado Vostok. Vostok é leste, então Vladivostok, exatamente porque é na ponta leste lá da Rússia. Okay. Que está envolvendo 300 mil militares, né? Uma força militar fora do comum. A gente pra caramba, hein? 300 mil pessoas. E está sendo feito em conjunto com a China, o que é muito sintomático, né? Nesse momento, a Rússia, portanto, está fazendo exercícios militares com a China. Isso vai acontecer ao longo da semana agora, a partir de hoje, né? A partir do dia 11, até o final até meados da semana que vem. Então, vai ser uma semana de exercício militar. O que mostra que China e Rússia estão pensando, naturalmente isso aqui não quer dizer que vai para a prática, não quer dizer que vai ter uma guerra, que os dois vão se juntar, mas eles estão pensando já numa certa coordenação. Existe a possibilidade, existem técnicas de coordenação entre o exército russo e chinês. Então, é algo para se verificar pelo fato de que existe uma modificação aí no jogo geopolítico nas relações internacionais, o que tende a deixar os Estados Unidos um pouco mais isolados. Isso me pareceu o ponto, né? Uma forma de se contrapor aos Estados Unidos e tentar gerar aí algum tipo de paralelismo geopolítico, né? Levando em consideração que na semana passada a gente teve uma cúpula que envolveu o Putin, o Rouhani, né, que é o presidente do Irã, e o Erdogan, da Turquia, também você vê mais a construção de uma aliança aí que tem um perfil claramente anti-americano. Então, no momento que os Estados Unidos estão se voltando para dentro, se tornando um pouco mais isolacionistas, protecionistas, tudo o resto do mundo está se organizando de modo a ter que aproveitar. Não existe vácuo na política. Então, se os Estados Unidos não estão participando tanto das relações internacionais assim, China e Rússia têm aproveitado para fazer suas alianças ali no seu entorno. Maravilha. O que mais? Tem alguma coisa a mais? Tem só mais um último comentário. Exatamente nesse cenário, né, dos Estados Unidos se afastarem um pouco, né, de determinados cenários internacionais, um cenário no qual os Estados Unidos têm tido uma postura bastante resistente a ter uma participação mais importante tem sido o Oriente Médio. Então, nesse momento, isso aconteceu hoje, os Estados Unidos anunciaram o fechamento da representação palestina em Washington. Sim. Então, naquela aproximação enorme que eles estão tendo a Israel, inclusive com a modificação da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, a justificativa americana os Estados Unidos quiseram apresentar um projeto de paz, os palestinos negaram esse projeto de paz sem sequer avaliá-lo de forma adequada, sem sequer negociar, e, portanto, isso, na visão dos Estados Unidos, significa uma quebra de confiança, e, portanto, a representação palestina, da Organização para a Libertação da Palestina, da OLP, que existia em Washington, está sendo fechado. Ok, gente. Um aviso importante, na próxima semana teremos mais um Petit Especial, não é isso, Tanguy? Isso. Será sobre o que o Petit Especial? Os 10 anos da crise financeira internacional. Vai completar, na verdade, Completa agora dia 15. Dia 15, né? O auge foi dia 15, foi o momento no qual a Lehman Brothers quebrou. Não, na verdade não é o auge, é o estopim da crise. Preciso ficar corrigindo você, é difícil, você é garoto novo, mas você consegue. Você foi meu aluno. E aí eu acho que você vai continuar aprendendo. Pois é, eu espero que no dia você também fale coisa adequada. Mas explica como é que vai funcionar, qual é a dinâmica do Petit Especial, primeiro no grupo de apoiadores, como é que é isso? Isso, se você é nosso apoiador, você vai assistir a esse Petit Especial ao vivo, tá? Então, compareça, vai ser logo depois do bate-papo. O bate-papo vai acontecer às 6, às 6h30, a gente começa o Petit Especial. Ele é um pouquinho mais longo, normalmente ele vai meia hora, 40 minutos, a gente normalmente coloca mais ou menos essa baliza. Se você não é nosso apoiador, não fica preocupado, não tem problema, você não vai poder participar de forma ao vivo, então você não vai poder mandar perguntas enquanto a gente estiver falando, mas alguns dias depois a gente libera também no podcast, somente no podcast, tá? Então você vai poder ouvir também as besteiras que o Daniel vai desfilar
sobre a crise financeira de 2008. Rapaz, eu presinto que você vai ficar na minha aba sobre esse tema, esse peixe Vou. especial. Eu acho, não vou cara. falar nada, eu vou ficar aqui só ouvindo Vai você ficar só falar. na minha aba e vai ficar fazendo Isso. elucubrações absolutamente absurdas que você é bom nisso. Vou fazer perguntas que você não vai nem saber como começar. E aí vai fazer paralelismos da crise de 2008 com coisas absolutamente Vamos aleatórias, divertir. né? Não é isso? Eu vim pra cá relaxado. Maravilha, acho que é isso, Beleza? né? É isso. Abraço, gente. Até a próxima.